Muito bem, antes da gente continuar seguindo aqui com o Jornal da Record News, eu só queria fazer uma pequena correção. No bloco anterior eu mencionei o Ministério do Turismo, que havia distribuído cartilhas para os turistas que viajaram para assistir à Copa da Rússia. Na verdade, não foi o Ministério do Turismo, foi o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, que distribuiu essa cartilha para os turistas brasileiros. Fica aqui a minha correção. Agora vamos falar sobre uma doença que por muito tempo foi tratada como um mal menor, a depressão. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo são acometidas por essa doença silenciosa, que em casos extremos pode levar ao suicídio. Para falar sobre o assunto, está aqui o psiquiatra e especialista em medicina comportamental da Unifesp, Geraldo Porcendoro. Acertei seu nome, Geraldo? Isso, acertou. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Geraldo, a depressão é uma doença silenciosa, onde a pessoa vai entrando nesse quadro aos poucos? Pode ser e pode não ser. Ela pode, sim, ser uma doença silenciosa ou talvez não exatamente ser uma doença silenciosa, mas, por exemplo, por conta do homem, principalmente, ter dificuldades em assumir que ele está depressivo, já que a sociedade não chancela muito isso ainda, né? Apesar disso ter melhorado muito, as pessoas podem ir se arrastando com depressão. Mas ela pode sim já começar de uma maneira moderada, com intensidade moderada, ou até mesmo começar com uma intensidade grave. Na verdade, se uma criança, existem estatísticas americanas que se uma criança tem um parente de primeiro grau com depressão, isso aumenta bastante as chances dela de ter depressão no futuro. Então, pode começar gravemente, sim. E quais são as características de uma pessoa depressiva? Os dois pilares para que a gente faça o diagnóstico de depressão e que fazem com que a gente já faça um diferencial, é claro, de que depressão não é tristeza, são o humor depressivo e uma palavra chata, difícil, chamada anedonia. Vamos explicar o que são os dois. O humor depressivo, ele não é um humor triste, ele não é um mau humor. O humor depressivo é uma situação na qual a pessoa perde o controle do seu humor, ela não se sente mais no controle do seu humor, ela não se sente mais senhora do seu humor e começa a ver o mundo cinza, ou seja, as coisas começam a perder a cor, as coisas começam a perder o significado emocional, afetivo que tem. Então nós podemos estar, eu e você aqui, de bom humor, com bom humor, com mau humor, mas estamos no sentido no controle do nosso humor. No humor depressivo a pessoa perde o controle do humor para baixo, nesse sentido de tudo ir perdendo o significado. Aquilo que dava prazer e felicidade já não faz mais sentido. Você acabou, parabéns, de definir o segundo pilar para o diagnóstico da depressão, que é a tal da anedonia. O que dá prazer passa a não dar mais prazer. Pequenas coisas, como, sei lá, ler gibi para uma criança, colecionar selo, ver filmes, um prato diferente, um almoço, um jantar, essas coisas. Visitar a mãe aos domingos e o pai, coisas assim. Agora, a depressão, ela está associada aos casos de suicídio? Pode estar. Além desses dois pilares para o diagnóstico da depressão, que são o humor depressivo e a anedonia, essa perda do prazer, como você definiu nas coisas que habitualmente nos dão prazer, a depressão precisa ter também alterações de sono. Insônia, que é a dificuldade de pegar um sono e manter o sono, descontinuidade no sono, dorme, acorda, ou até acordar muito cedo e não dormir mais, que é a insônia terminal. Além de dificuldade de libido, que é dificuldade do prazer sexual, né? E do desejo sexual, desculpe, e dificuldade de apetite, que pode ser tanto perda do apetite e mais raramente aumento do apetite. Então isso tudo vai formando um todo, um quadro clínico de depressão, não de tristeza, né, para ficar muito claro. A questão do suicídio, ela está sim relacionada à depressão, até porque mais de 90% dos pacientes que tentam suicídio têm algum problema psiquiátrico. Então, menos de 10% só não terão um problema psiquiátrico, não precisariam tratar uma doença psiquiátrica. Há muitos anos atrás, os livros clássicos diziam que as esquizofrenias
que são um grupo de doença que não tem nada a ver com a depressão, é que teriam um índice maior de suicídio. Hoje já, muitos autores dizem que aproximadamente metade dos casos de suicídio, metade dos casos dos problemas psiquiátricos que levam ao suicídio tem relação, vem de pacientes depressivos. Tem origem isso, tem origem em pacientes depressivos. Pacientes depressivos, então, vão compor aí metade dos casos que tentam suicídio. Depois vem o transtorno bipolar, que é um transtorno do humor também, onde a pessoa pode ter quadros de depressão e quadros de euforia, é uma outra coisa. Podemos fazer uma entrevista sobre isso. Depois vem o álcool e drogas, como terceiro quadro psiquiátrico onde mais há suicídio. Depois vem as personalidades muito impulsivas e instáveis, principalmente um tipo de personalidade, é um jeito de ser, que se chama personalidade borderline, e depois as esquizofrenias. Então, isso ficou mais controverso. Mas a depressão ocupa, como você pode perceber, ela tem uma correlação com suicídios. A gente tem um dado de que a incidência entre jovens de 12 a 25 anos aumentou, a incidência de suicídio aumentou entre jovens de 12 a 25 anos. Pessoas jovens, adolescentes e pessoas jovens, adultos jovens. Aumentou mesmo. Teve um salto de 40% nos últimos 5 anos. Isso também está associado a esses jovens, a sociedade de hoje, eles estão depressivos? Pois é. Há muitas teorias sobre isso, não? A verdade é que esse dado é altamente preocupante. Se fosse um aumento de 4%, já seria preocupante. Se fosse de 15%, já seria preocupante. 40%, nós podemos falar, entre aspas, em uma epidemia. O que estaria levando, então, Imagina a isso? Se tivesse 40% de uma doença agora na sociedade. Um aumento de 40% de uma certa doença na sociedade. Então, dentre as muitas teorias, existem algumas que se remetem ao aspecto social. O século XX e o XXI, eles são o século do pós-modernismo, né? Então, eles são os séculos nos quais ocorreu um imenso relativismo de valores, né? O bem, o mal. Será que existe bem ou mal? Ou será que é o bem de alguém ou o mal de alguém? Né? A questão da própria moral, né? De certa forma, vem crescendo já há muito tempo, uma certa atitude amoral. A moral não é ser imoral, é questionar a moral. É dizer, moral por quê? Moral para quê? Por que eu devo seguir a moral? Certo? O próprio consumismo, o individualismo, a desagregação das famílias, com muitas separações, né? Esses são fatores da nossa sociedade moderna que levam... Que podem, existem autores que citam isso, que podem estar levando essa sociedade chamada de sociedade fluida, né, que é a sociedade pós-moderna, onde as coisas parecem escapar dos dedos, assim, como a água que você não consegue segurar, os valores. Isso talvez possa estar levando, sim, a uma dificuldade de significar a vida, de significar as coisas, dar significado às coisas, e pode estar contribuindo não com outros fatores, é claro, pode estar se somando a outros fatores, com fatores biológicos, como eu te disse. Então, se você pega uma pessoa que tem vários parentes de primeiro grau com depressão, ela já tem, biologicamente falando, em nível biológico, ou seja, completamente independente de tudo que eu falei até aqui agora, ela tem uma chance maior de ter depressão. Se na existência dela, ou seja, em nível existencial, sociocultural, de cultura, de onde ela vive, na existência dela, ela passou por traumas difíceis, ou se ela passou recentemente por perdas financeiras, perdas afetivas, dificuldades, a própria crise financeira que nós vivemos hoje no Brasil, crises financeiras, seguramente em crises financeiras aumentam os quadros de depressão e aumentam o suicídio, seguramente. Se em nível ainda de personalidade, essa pessoa tem uma personalidade, digamos, mais instável, né? E se ela vive essa era pós-moderna que eu aqui caracterizei, tudo isso junto, evidentemente, vai se somar e vai fazer dessa pessoa uma pessoa com alto risco para suicídio.
Então, Tá certo, então, Geraldo. É um tema muito amplo. Um tema difícil também, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Mas eu agradeço a sua participação aqui com a gente ao vivo na nossa entrevista. Eu também agradeço, mas um aspecto que eu queria ainda salientar é a questão das drogas. Né? Também a questão das drogas aumentou muito, vem aumentando muito. E o uso de álcool e drogas são o terceiro transtorno psiquiátrico onde mais há suicídios. Então, também é uma corrente, né, que pensa que esse é um fator importantíssimo. Sim. E isso é muito difícil, porque o álcool é uma droga que é sancionada pela sociedade culturalmente desde a antiguidade, desde a Idade Antiga. E a maconha, que acabou de aparecer aqui na matéria, é uma droga que hoje tem na sociedade ocidental um marketing de droga leve ou até de algo que não é droga, que nem droga é. Mas 10% das pessoas que usam maconha, dos adolescentes que usam maconha uma vez, tem um episódio psicótico, um surto psicótico. E a síndrome amotivacional, que é a perda da motivação pelo uso crônico de cannabis, se parece muito com a depressão. Então, também essa questão da droga, dessa relação do aumento do uso de drogas e depressão, é algo muito pouco avaliado ainda pela mídia, mas não é pouco avaliado pela literatura científica. Desculpe eu fazer esse adendo, mas acho que eu não podia deixar de falar. Tá certo, muito obrigado, Geraldo. O prazer foi meu. Uma boa noite.